Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Doutor Me Consulta está de volta, são 14 horas e 30 minutos. A gente já recebe a nossa nutricionista, Edi Oliveira. Tudo bem, Edi? Tudo bom. Olha, todo mundo adora quando chega a terça-feira, porque a gente fica um pouco mais saudável, sabe? Com certeza. Um pouco mais fit, um pouco mais leve. A gente já começa aqui, eu já tava assim... A gente já agrega o que os médicos estão falando com a nutrição, né? Eu acho tão legal, acho super interessante isso. Inclusive, a gente estava falando sobre isso com o Dr. Leonardo também, a questão da importância da prevenção do câncer e que a alimentação conta muito também. Importantíssimo. Meu oncologista, né, Dr. Leonardo, amo de paixão e ele tá certo. Eu acho que ele deve ter falado também de atividade física, que ele fala. Ele fala regularmente atividade física. Sim. E aí, Edi, hoje a gente vai falar sobre um tema que tá na nossa cara e a gente não olha. É verdade, por isso que eu coloquei esse tema. Tá na nossa cara ali, olha, esfregando na nossa cara, que é justamente os rótulos de supermercado, os rótulos dos produtos, né? E eu queria explicar, meu objetivo quando eu coloquei esse tema era exatamente explicar para os ouvintes como é que a gente consegue comer melhor vendo esses rótulos, porque a gente geralmente é enganado, muito enganado pela indústria alimentícia. Eu vou te dar assim um exemplo bem claro, assim, que você nem acredita. Você vai hoje em dia as manteigas, eles estão colocando o nome de manteigas e quando você vai olhar os ingredientes, não é manteiga. É um pouco da manteiga mais gordura de palma. Palma é um óleo, né? Altamente extraído para a indústria alimentícia, cosmética, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os rótulos, porque os rótulos na frente nunca quer dizer que é o que tem, na quantidade esperada no ingrediente. E o Brasil, ele tem lei que permite que aquele ingrediente que está em maior quantidade, ele dizer na frente, manteiga. E quando você vai olhar, não é. Então, a gente tem que aprender a ler ingredientes lá na caixinha, na lata de manteiga e a composição nutricional. Então, o que é o ingrediente? É como se fosse a receita do bolo. Quando você vai fazer um bolo, você não tem os ingredientes, Hélio? Sim. Então, vamos lá, manteiga, óleo, né? Assim? Ovo. Então, toda caixinha você procura ingrediente. E lá é para estar a receita daquele produto que você tem. Então, se eu tenho uma manteiga, que é para ser manteiga, é para estar lá soro do leite, ou soro do creme de leite, mais urucum, que é que dá aquela corzinha amarela. 2 ingredientes na manteiga. Entendeu? Ou, aí você olha lá nessa... Tem uns que tem uma vaquinha, que eu não sei o nome da manteiga. E aí você vê a vaquinha, aí você olha assim, manteiga, aí eles às vezes botam bem pequenininho, palma. Então, Olha, então tô assim, me sentindo até enganado agora. A gente que eu compro essa manteiga. Tem que ir no supermercado com calma, sem pressa e procurar os ingredientes. Eu falo muito para os meus pacientes. Procure os ingredientes de tudo que você vai comprar. E aí, quando você está falando do Dr. Leonardo, do câncer, quando eu penso nisso, na prevenção do câncer, quando a gente faz essa busca desses ingredientes, a gente também está trabalhando prevenção de câncer. Por quê? Porque tem alguns conservantes hoje que a gente sabe que a indústria alimentícia coloca porque é muito barato, como o benzoato de sódio, mas ele é classificado como carcinogênico. Então, e hoje você já tem no mercado ingredientes, por exemplo, de aqueles milho enlatado, que é água, açúcar e sal, que é o mais ideal. Então, a gente tem que entender os ingredientes para isso, para saber o que é que tem dentro. Outra coisa que eu acho bem enganosa, você vê assim, eu já vi aquela marca de adoçante, pode falar a marca? Fala, meu amor, você pode falar tudo. Acho que é Fim. Fim. Que aí ele coloca assim... É o fim mesmo, né? Não, minha chateação é porque eles colocam assim, estévia, né? Ou então coloca... Isso aí é para quem usa adoçante, olha. Aí quando você vai olhar lá atrás, tem assim, estévia mais maltodextrina. Por quê? Por que coloca estévia? Porque a concentração do estévia é maior, mas não é 100% estévia. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E a lei permite. Então, eles não estão fazendo nada de errado, entre aspas, porque é permitido por lei.
né? Tem normativas que pode fazer isso. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque uma estévia isolada é totalmente diferente de uma estévia com maltodextrina. Né? Então, a maltodextrina é um açúcar é muito utilizado porque é barato, é um adoçante, ele vai ter problema lá na sua microbiota intestinal e não é legal. Então, já a estévia pura, então a gente tem que entender. Então, enganação total, né? Olha, Edi, as pessoas já estão mandando mensagem. A Márcia, lá do Paraviana, fala, eu queria saber, quando um produto diz que é 0 açúcar, isso significa que ele é saudável? Não, muitas vezes não. Porque às vezes é 0 açúcar quando ele troca o açúcar de mesa, aquele açúcar branco, por um açúcar adoçante. Maltodextrina é um açúcar, né? Xarope de milho é um açúcar. Então, isso não quer dizer que é saudável, tá? Márcia, né? Então, tem que ver o açúcar que ele colocou ali. É um eritritol? É uma estévia? Aí é bem legal. Tá? Mas assim, o diet, ele tira o açúcar de mesa, que tem uma absorção mais rápida, né, pro diabético, e coloca outro tipo de açúcar que, vamos pensar assim, que às vezes não é absorvido rapidamente, né, e que recruta a insulina. Mas assim, não quer dizer que é saudável. Quer dizer que tem pessoas que precisam usar porque é diabético. Tem bastante mensagem, tá? Vixe, tem que ficar calada, né? Porque falar pouco. Falar pouco. O João, lá do Asa Branca, pergunta, o que devo olhar primeiro quando leio um rótulo, os ingredientes ou a tabela nutricional? João, de cara os ingredientes. O produto que tem menos ingrediente, ele é mais saudável. Então, vamos pensar um creme de leite de caixinha, um creme de leite de lata. Depois, João, quando você for no supermercado, olha, o creme de leite daquela lata só é soro do leite e ácido cítrico, se eu não me engano, que é um conservante legal. Aí você vai olhar a caixinha, o creme de leite de caixinha tem assim 10 produtos, 20 produtos e haja conservante. Então a gente tem que se preocupar hoje com esses conservantes, edulcorantes, que a gente sabe que isso causa desbiose, desregulação intestinal, microbiota, e não é legal. Então a gente tem que primeira coisa é olhar ingrediente. Às vezes assim, o paciente eu digo, olha o ingrediente, aí ele me bota a tabela nutricional. Vamos dar a diferença de tabela nutricional? A tabela nutricional vai dizer a composição nutricional daqueles ingredientes. Então, vamos pensar na manteiga. Eles faz a tabelinha e pega uma quantidade em porção, 100 gramas. Em 100 gramas da manteiga tem quanto? Aí ele bota lá, carboidrato, 0. É o que tem dentro do ingrediente quando formado. Entendeu? É isso. A tabela nutricional, ela me diz a questão da composição nutricional, mas os ingredientes é que diz a receita do bolo. O que é aquilo ali? Entendi. Olha, a Vanessa, lá do Cinturão Verde, ela fala assim, por que alguns produtos têm nomes difíceis nos ingredientes, tipo glutamato monossódico, isso é perigoso? Ai, adorei, Vanessa. É difícil e perigoso. Ela foi pegar o produto lá e digitou aqui. Monossódico. O pessoal pensa até aqui, né? Tá envenenado. Mas é verdade. Isso aí é um produto químico utilizado na indústria para conservar e a gente sabe que ele está lá na lista de possivelmente carcinogênico. Então, assim, isso que você falou, é difícil os nomes porque são químicos. E a gente já sabe que são disruptores hormonais. Carcinogênico, é? Glutamato monossódico é bem conhecido. Meu Deus. Então, assim, gente, quanto menos ingredientes... Aí eu falo nos ingredientes de novo. Quanto menos ingrediente um produto tem, melhor ele é. Então, eu já vi várias discussões ali nas redes sociais sobre manteiga e margarina, porque agora margarina vira, acho que, mais saudável do que manteiga. Na minha questão, quando eu penso no paciente, numa pessoa que está em obesidade, numa pessoa que tem problema cardiovascular, a questão aqui é a composição. Você vai olhar uma manteiga, é isso para ter que eu falei, né? O soro do leite. Sim. E a margarina, ela tem um monte de ingrediente. Hoje ela está um pouco melhor porque ela tem um hidrogênio que foi, a gente chama de retirado, e aí ela dá mais estabilidade à margarina. Mas, para mim, a manteiga ainda é mais saudável do que a margarina nesse tipo.
com moderação. E é mais gostoso também, né? E usar com moderação. Às vezes aquelas margarinas de linha, aquelas outras, parece que tá comendo plástico, então, não sei. Não é comida, né, gente? Boa tarde, me chamo Carlos aqui do São Pedro. O valor diário que aparece no rótulo é o mesmo para qualquer pessoa ou muda de acordo com a idade e peso? Não, é porque eles fazem ali uma normatização. Ele pega uma pessoa que consome até 2.000 calorias por dia. Aí ele faz aquela normatização e vai dividindo pelo valor diário. Que é para você entender que você está assim, o que é isso? Na tabela nutricional, tem lá os valores, aí tem assim, VD em porcentagem. É isso. Aí ele tem um parâmetro de uma média de uma pessoa adulta, né, gastando 2.000 calorias por dia. Aí faz o VD diário. Olha, o Pedro do Messejana, tem como saber se o alimento tem muito sódio ou só olhando para o rótulo? Pedro tem que olhar o rótulo. E assim, na tabela nutricional, geralmente tem lá embaixo, quando o produto, o Brasil é legal também nessa parte das regulações, ele é obrigado a colocar quando o produto tem muito sódio. Agora, sabe que tem uma coisa que aí vem na tabela nutricional, sódio, 1.200 miligramas, vem dizendo tudinho. Eu estava consumindo um adoçante há algum tempo atrás. Quando eu fui ver, minha pressão estava lá no alto. Eu sou hipertenso. Sim. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não comi nada pra minha pressão estar desse jeito. Que pode ter sido? E eu não vou no conta-gota, né, amiga? Vai no xerigá, né? Então. Aquele tipo, só espreme o vidro e vai até ficar doce o café. Quando eu fui ver, era 1.152 de sódio. Quase a dose diária do dia que a gente pode consumir de sódio. Aí eu falei, né? pronto, é isso. Eu parei de consumir adoçante na hora. E você posso dar uma dica? Eu digo muito para meus pacientes. É melhor você comer um açúcar do que usar um adoçante. É o que eu faço lá em casa. Porque inclusive. A gente já sabe que os adoçantes, principalmente esses mais antigos, a Docil, FIM, hoje a Organização Mundial de Saúde encara eles como carcinogênicos, né? Então, qual é um adoçante legal? Uma estévia, ou um xilitol. Só que eu acho que é melhor você usar uma açuquinha. O problema do açúcar, quando você for pensar, é a quantidade de vezes que você vai usar isso durante o dia. Tem gente que toma uma garrafa de café de manhã, outra garrafa de café à tarde. Cheio de açúcar. É demais, né? Aí a consumo é grande. Então, o que a gente vai fazer também? Diminuindo e tentando tirar, né? Eu acho mais ideal. É o melhor, então. Então, eu fui pro certo, né? Tô consumindo açúcar mesmo. É, muito melhor. E outra, só de manhã, quando tomar o café... Isso botar com moderação. Gente, a gente não pode radicalizar. Até a gente tem Coca-Cola a gente já substituiu pela zero. Não, aí entendeu? Não, gente, não. Deixa a Coca pro final de semana. Tipo assim... ver o que você consome durante o dia. Não é uma coisa só naquela hora que faz o mal. Olha, olá, boa tarde, tudo bem, Edi? Me chamo Neide, sou aqui do Nova Cidade e reparei que alguns produtos têm selos tipo orgânico e outros livre de transgênico, de transgênicos. Qual é a diferença entre esses selos? Adoro. Vamos pro meu lado agronômico, que eu sou agrônoma. Também. Neide, né? Neide. Orgânico, quando um produto ele não usa nada de químico para produção. Isso aí vem os agrotóxicos, não tem agrotóxico, não tem herbicida, não usa também NPK, que é um tipo de alimento para o solo. Esse é orgânico, né? Os transgênicos significa dizer assim, e é por lei no Brasil colocar o T de transgênico. A maioria tem. Trigo tem transgênico, milho tem transgênico. E o transgênico, o que é? Ele vai lá na semente daquela planta, geralmente é trigo, soja, milho, e ele faz uma modificação para quando for inserido o agrotóxico, geralmente o glifosato, que é um tipo de agrotóxico mais usado no Brasil e altamente carcinogênico, ele é mais absorvido para combater aquela praga. Então, o transgênico tem isso. Então, quando você pensar no milho transgênico, numa soja transgênica, lá na plantação dela, foi usado o glifosato, foi melhor absorvido, porque qual é a função do glifosato? Matar as pragas. Né, que está lá, um certo tipo de praga. E aí a gente sabe que aquele produto teve isso. Então, o bom tem crescido muito o mercado de orgânicos, né? Por causa disso, né, sim. Gi? Eu sou fã dos orgânicos.
O que eu posso consumir de orgânico aqui em Roraima? Produtos orgânicos é sem uso de agrotóxico, tá, gente? E também toda a parte de fertilização do solo, né, para melhorar a questão de minerais, da planta desenvolver, tem uma lógica orgânica. Então, ele vai usar, por exemplo, o estrume, quando tem uma praga, ele vai usar, sei lá, uma água com detergente para pulverizar. Então, os orgânicos, ele tem toda uma lei, uma cadeia que é seguida, até para você ter o selo de orgânico. Aí a gente chama de alimento convencional, que é o alimento que você está liberado ali para usar transgênico, usar qualquer tipo de agrotóxico. Uma dica que eu dou, já que eu falo demais, é para você diminuir o consumo de orgânico ou de agrotóxico, Neide, é você usar os alimentos da época. Então, aquelas plantas que são produzidas da época, além de ser mais barato, ela também tem o menos uso de agrotóxico. Perfeito. Olha, o Jorge do Tancredo fala, sempre fico na dúvida de produtos sem lactose, também são sem leite. Como entender isso no rótulo? Não, o produto sem lactose, geralmente você vai encontrar nos produtos que são ou o próprio leite ou derivado do leite. O que é que acontece? Quando ele está dizendo sem lactose, é porque o que é lactose? É o açúcar do leite, tá? Vai estar no leite. Então, quando ele diz sem lactose, é porque existe ali uma enzima que é colocada dentro desse leite para eliminar esse produto, essa lactose. Gente, esses produtos é para ser usado para pessoas que têm realmente intolerância à lactose, né? E às vezes até a gente vê o paciente que tem intolerância à lactose usando também e às vezes tendo problema intestinal, porque às vezes aquela enzima não teve uma boa ação. Então, o bom mesmo é a gente usar outro tipo de leite no lugar do sem lactose. Mas o mercado está aí, né, o negócio do sem lactose é que é tão caro os produtos, né? E se você não tem necessidade de uma doença, eu acho que não tem necessidade de você... Eu não uso. Então, se eu for usar um leite, eu vou usar um leite integral mesmo, normal, ou um desnatado, que ali foi tirado maior porcentagem de gordura. Mas sem lactose para comprar, para dizer que é saudável, não é. O sem lactose... o Brasil tem uma coisa muito interessante, que é isso. Foi essas leis para reger tanto o sem lactose como o sem glúten para as pessoas que têm doenças, problemas. Sem glúten, por quê? Porque tem pessoa celíaca que não pode de jeito nenhum consumir glúten, né? E sem lactose para as pessoas que realmente têm problema com a lactose do leite. Assim como também tem hoje já produto para quem tem alergia à proteína do leite, principalmente as crianças. Então, a gente tem que entender a função de cada um. Aí pega, isso é saudável, vou levar. Às vezes não é. Olha, pra gente finalizar... Já? Olá, olha... Choveu de pergunta. E enquanto ela tá aqui, tá chovendo pergunta. Olha, a Tânia, lá do Cidade Satélite, pergunta assim: doutora, os ingredientes que vêm primeiro na lista são os que têm maior quantidade no produto? Sim, muito bem lembrado, Tânia. Exatamente. Quando você vê lá um pão integral, que aí você vê o primeiro ingrediente, farinha de trigo normal, fortificada com ferro. Então, ele tem mais farinha sem ser integral de que o integral. Aí você vai lá embaixo, tá lá embaixo, bem pequenininho, farinha integral. Olha só. É sim, o que vem primeiro, ele tem maior quantidade. Mais uma, só para fechar, que dá tempo. O Felipe, também do Jardim Equatorial, vi que em alguns alimentos tem corantes e conservantes. Tem como saber se são prejudiciais à saúde? Eles são... Os naturais, eles não são, Felipe, né? Felipe. Aí, por exemplo, ácido cítrico é um natural, água, açúcar e sal, pode usar, gente. Tem gente, não tem açúcar, água e sal, não vou comprar. Não, mas é um conservante, tá? É bem legal. É melhor do que você usar o glutamato monossódico, os nitrito, nitrato, que é o benzoato de sódio. Então, assim, é muito melhor você usar... E esses temperos aí que a gente usa para temperar carne, não precisa frango? não, isso aí a gente nem usa, Olha, gente. quem gosta. Pois a gente tem que usar fazer caldo. As coisas naturais, né? É usar cúrcuma, é usar alho, cebola, tudo que for mais natural possível. Esses caixinhas, é tudo gordura. Não, digo assim, aquele coloral. Coloral, sim, é legal. Pode? Pode. Normal? Os pozinhos, pode. Tá bom, sim. Então. Edi, muito obrigado. Eu Acabou nosso tempo. Ai, como foi rápido. Rápido, né? É porque tudo que é bom dura rápido, né? Acaba rapidinho. A gente vai fazer rótulo 2.
Choveu de pergunta aqui, né? Vamos fazer o rótulo 2. Vamos. Edi, fala para as pessoas aonde é seu consultório, onde você recebe elas e cuida da saúde de todas elas. Então, eu atendo na Fisioclínica, na Avenida Getúlio Vargas, 5062, aqui no centro. E meu telefone é o 98112-6640. Estou lá no Instagram também, Edi Oliveira Macedo. Ela tá em todas, né? Instagram, né? Na rádio, na enfim, rádio, em que eu todos os adoro. cantos. Olha, 2h50 a gente vai curtir uma música e daqui a pouco eu volto. É rápido, não sai daí.